Olá! Bem-vindo a Sumarizador do livro em VUC.pt. O livro que vou resumir hoje é O Império Amazon, com o subtítulo Jeff Bezos e um domínio sem limites. Este livro enfoca a história da Amazon na última década. Como fundador da Amazon, o Sr. Bezos, que consistentemente ocupa o primeiro lugar nas listas de homens mais ricos do mundo, fez 2 anúncios significativos em julho de 2021. Depois de mais de 20 anos como CEO da Amazon, ele anunciou que se aposentaria aos 57 anos. Seu valor atingiu 1,37 trilhão de dólares, estabelecendo um novo recorde de riqueza pessoal no mundo na época. Nova gravação. A fortuna pessoal de Bezos aumentou mais de 70% durante a pandemia de novembro, segundo o livro, e a Amazon teve seu ano mais lucrativo em 2020, com vendas anuais ultrapassando 380 bilhões de dólares. A Amazon não é apenas lucrativa, mas seus negócios estão crescendo. A Amazon, que começou vendendo livros online, agora vende de tudo como um pau para toda obra. Nenhuma fronteira pode detê-lo, e a Amazon é líder em muitas novas tecnologias, como inteligência artificial, Big Data e exploração espacial. Como o Bezos conseguiu que a Amazon fizesse tudo isso, o tema era tão popular que quase todos os professores de economia da emissora o discutiram. Hoje, esta biografia de Bezos também me dá as respostas que encontrei lendo. Está escondido na capa, e o autor cita: o gênio de Edison não foi a invenção, mas a criação de sistemas de invenção. Trabalhou com ele em uma estrutura hierárquica que ele cuidadosamente construiu e administrou. Bezos no comando. Bezos é o segredo. Determinando o sucesso da Amazon. Edison é um grande inventor com mais de 1000 patentes de invenção, enquanto Bezos é conhecido como empresário, o homem mais rico do mundo e membro do conselho de uma grande organização. Não é uma grande diferença? Para Bezos, a palavra inventor nunca esteve longe. Desde criança, ele sonhava em se tornar um inventor, mas desistiu do financiamento para fundar a Amazon em parte porque queria tornar esse sonho realidade. Edison era o ídolo de Bezos e sempre quis que as pessoas o vissem como um inventor, e não como um empreendedor como Bezos. Olhando para o Sr. Bezos de uma perspectiva empreendedora, sua experiência e conquistas são difíceis de resumir em uma palavra e parecem infinitas. Olhando para Bezos da perspectiva de um inventor, fica bastante claro que ele não apenas construiu um enorme sistema de invenções na Amazon, mas também projetou um sofisticado sistema de gerenciamento. Bezos gosta de dizer: boas intenções não bastam, você precisa dos mecanismos certos, e acredita em invenções e mecanismos. O livro tem 250.000 palavras e o autor o divide em 3 partes: invenção, alavancagem e invencibilidade. A seção Invenções concentra-se na criatividade da Amazon. A seção Alavancagem descreve como a Amazon usa custos fixos com eficiência. A seção Invencível analisa os escândalos e controvérsias envolvendo Bezos e a Amazon nos últimos anos que não abalaram a posição da Amazon. O livro não apenas detalha como Bezos levou a Amazon à invencibilidade, mas também mostra um lado controverso de Bezos e da Amazon. Alguns chamaram Bezos de explorador de trabalhador de armazém, um monopólio que controla consumidores e pequenas empresas. Esses elementos nos ajudam a entender diferentes aspectos de Bezos e da Amazon. Melhor ainda considerar uma das principais questões que o autor coloca no livro: se a existência da Amazon e de Bezos é boa para a competição comercial, para uma sociedade moderna. Dentes? E para o nosso planeta, esta pergunta foi um dos objetivos do autor ao escrever este livro. Um dos livros mais populares sobre Bezos e a Amazon, A Netul, lançado em 2013, narra como a Amazon, originalmente apenas uma livraria online, tornou-se um Jedi e revolucionou o setor. All in a Row é uma prequela de Today's Book, ambos escritos pelo mesmo autor, agora editor da Bloomberg, Brad Stone. Enquanto escrevia o livro, o autor repetidamente tentou entrevistar o próprio Bezos, mas não teve sucesso. Em vez disso, entrevistou centenas de atuais e ex-funcionários e associados da Amazon. Embora o livro se chame A História de Bezos, dificilmente tem a voz do próprio Bezos. O áudio de hoje discute o inventor Bezos e os sistemas de gerenciamento e invenções que ele criou, combinados com a própria coleção de criações e rampagens de Bezos. A leitura de hoje consiste em 2 partes.
A parte 1 explora a filosofia central da Amazon de ser centrada no cliente e por que Bezos continua mencionando isso. Esses fatores nos ajudam a entender por que a Amazon continua inovando. Nesta seção, examinamos as características do sistema de invenção que Bezos construiu. A parte 2 analisa mais de perto o sistema de gerenciamento que Bezos construiu na Amazon. A primeira parte agora vamos passar para a primeira parte. Se você leu as palestras ou relatórios de Bezos, sabe o que é centrado no cliente ou centrado no cliente. Ele menciona esse conceito quase todas as vezes que fala sobre a Amazon. Palavras semelhantes não são estranhas para nós, e muitas empresas dizem palavras semelhantes o tempo todo. Mas não importa qual novo negócio ou modelo eles busquem, poucas empresas são tão obcecadas pelo cliente quanto a Amazon. E poucos fundadores se lembram de uma equipe que cuidou dos clientes por décadas como Bezos. Por que Bezos é tão obcecado por seus clientes? Este é o assunto de muitos pesquisadores econômicos, cada um com sua própria interpretação. Mas se você olhar do ponto de vista de um inventor, verá que o trabalho de um bom inventor é realmente atender às necessidades do usuário. A biografia de Thomas Edison diz: ouça um livro todos os dias. Nele, Edison redefiniu o propósito da invenção e da inovação como satisfazer as necessidades dos usuários. Enquanto a maioria dos inventores da época era motivada pelo interesse próprio, Edison era movido pelas necessidades dos usuários, e o fracasso de uma invenção desencadeou a ideia de que satisfazer essas necessidades era a única maneira de julgar o valor de uma invenção. É o padrão de como qualquer ídolo, o Sr. Bezos acorda de vez em quando. Esse momento é descrito no livro Criatividade e Diversão. Na época de sua fundação, a Amazon tinha poucos funcionários e crescia rapidamente, então tudo tinha que ser feito pelo Sr. Bezos e alguns outros, e uma cultura de atendimento ao cliente se desenvolveu lentamente. Na época, Bezos aspirava a se tornar a empresa mais centrada no cliente do mundo. Essa é a cultura e o objetivo da empresa. Não importa o tamanho da Amazon, a empresa só segue um caminho: dar aos clientes o que eles querem. Do ponto de vista prático, é compreensível por que Bezos acredita tanto no foco no cliente, dados os muitos benefícios. A vantagem mais óbvia é a lucratividade. Focar nos clientes e atender às suas necessidades aumenta a receita da empresa. Outro benefício é a expansão dos negócios. Ao colocar o cliente em primeiro lugar e saber mais sobre as necessidades do cliente, podemos desenvolver novos negócios. Por exemplo, nos primeiros dias da Amazon.com, que vendia principalmente livros, Bezos enviou milhares de e-mails porque queria saber o que mais os clientes estavam comprando. O feedback dos clientes foi variado e tudo sobre o que era mais necessário no momento e não nas prateleiras do varejo. Essas reações fizeram Bezos perceber que a Amazon pode vender qualquer coisa. Outro benefício do centrado no cliente é que ele encoraja a Amazon a inovar. A necessidade não atendida de um cliente é sagrada, Bezos costuma dizer. As expectativas do cliente nunca são estáticas, elas estão sempre aumentando. Continuar a atender às altas expectativas requer inovação contínua que beneficie os clientes. Nos últimos 20 anos, a Amazon produziu várias inovações, incluindo leitores eletrônicos Kindle, alto-falantes inteligentes Echo e serviços de nuvem AWS. Criada por causa das demandas insaciáveis dos clientes. Como a Amazon inventa e inova? Em outras palavras, qual é o seu sistema de invenção? Explicado em uma pessoa tem uma ideia, outra trabalha nela e alguém veta porque não funcionou, explicando por que o veto foi derrubado. É tão fácil assim? Depois de ler a biografia de Bezos, aprendi que na Amazon todo novo projeto vai da ideia ao produto muitas vezes. Aqui, o sistema criativo que sustenta a inovação nesse campo tem, na verdade, 3 qualidades: a coragem de imaginar o impossível, a coragem de desenvolver produtos e serviços e a coragem de aceitar riscos e custos. Em 2014, a Amazon lançou seu primeiro alto-falante inteligente, o Echo, com assistente virtual integrado Alexa, e nos 5 anos seguintes vendeu mais de 100 milhões de unidades, aumentando a força de trabalho da divisão de algumas centenas para 100 mil. Bezos acredita em uma abordagem centrada no cliente para dar aos clientes o que eles querem. Mas às vezes os clientes não sabem o que querem no futuro, então a Amazon deve viver no futuro e inventá-lo para eles.
Em uma carta aos acionistas, Bezos disse: os usuários não precisam saber o que impulsiona a história. Temos que inventá-la para eles. Fórmula mágica de Bezos para a inovação é sua intuição. Sua intuição muitas vezes pode confundir a equipe, mas o tempo certamente revelará a sabedoria de Bezos. A intuição de Bezos é extremamente precisa, especialmente quando se trata de tecnologia moderna, como prova o alto-falante inteligente Echo. De onde veio essa ideia? Bezos é um grande fã de ficção científica. Todas as suas obras favoritas de ficção científica apresentam conversas entre pessoas e dispositivos, e um dia todos poderão conversar com seus próprios dispositivos. Eu acreditei desde o início que eu faria. Essa intuição levou a produtos inovadores e populares. Retrospectiva de 2010. Um dia, enquanto Bezos jantava com um colega, uma pesquisa por voz do Google em seu telefone mostrou quando um colega disse "tem pizza perto" na tela do celular. Bezos acha que seria estranho devido ao contexto social. Na época, o negócio de nuvem da Amazon estava crescendo e o Sr. Bezos estava preocupado com seu crescimento. Combinar os dois deu a Bezos uma nova ideia. Ela constrói um dispositivo de processador único de $20 na nuvem, tudo controlado por uma voz humana, que pode responder às perguntas das pessoas e tocar música. Em poucas palavras, ele transforma um dispositivo do tamanho de uma lata de Coca-Cola em um assistente humano inteligente. Você pode ter um desses alto-falantes inteligentes em sua casa, mas em 2010, ainda era uma inovação bastante revolucionária. Além da imaginação, Bezos incentiva a equipe a ter coragem de imaginar o impossível. Por exemplo, como CEO da Amazon, fui responsável por liderar o Team S, o conselho de administração da Amazon. Bezos realiza sessões anuais de brainstorming com executivos, enfatizando a importância de pensar grande e gerar novas ideias. Bezos pediu a cada membro da equipe S que apresentasse e documentasse uma ideia que ajudaria a Amazon a expandir seus novos negócios. Um segundo ponto forte do sistema de patentes da Amazon é sua capacidade de visualizar a gama de produtos e serviços. Bezos acredita tanto na ideia de alto-falantes inteligentes que muitas vezes começa a avaliar projetos fazendo perguntas como: se essas novas ideias funcionarem, elas têm potencial para crescer significativamente? Eu tenho. Se a empresa não vai bem, ela pode crescer? Bezos também autorizou a empresa a investir centenas de milhões de dólares no projeto. Ele espera que mais da Alexa, a assistente virtual embutida nos alto-falantes inteligentes. Bezos depende de escala para a maioria de seus projetos de inovação. Por exemplo, ele costumava dizer tarde da noite ao líder da equipe de seu serviço de computação em nuvem, AWS, que o espaço de armazenamento precisa continuar crescendo e não deve haver mais tempo de inatividade. Bastante? Eu li a resposta sobre Create and Humble. Bezos acredita que a escala é uma grande vantagem na competição empresarial. Porque o tamanho fornece uma organização com uma base sólida contra o ataque da concorrência e se torna mais forte à medida que cresce. Uma terceira característica do sistema que a Amazon inventou é a disposição de arcar com o custo da inovação. O professor Adam Grant, da Wharton University, diz que é preciso beijar 1 milhão de sapos antes de poder beijar um príncipe. E beijar sapos é o preço da inovação por meio da experimentação constante. Por que tentativa e erro? Testes contínuos por um longo período de tempo aumentam a probabilidade de sucesso da inovação. Bezos disse a mesma coisa. O segredo do sucesso da Amazon são os testes constantes, diários, mensais, anuais. Talvez o maior sapo que a Amazon.com abraçou seja seu projeto de smartphone, Fire.phone. Você pode não se lembrar deste telefone, mas sim, ele não vendeu muito. O projeto foi um dos maiores fracassos que a Amazon já teve. Mas Bezos disse ao gerente de projeto: não se sinta mal com o telefone Fire. Prometa-me que não vai ficar chateado com isso. Como ele disse uma vez publicamente, Bezos não tem medo de falhar. Tudo o que faço, seja interessante, importante ou útil, conta. Já passei por tantas tentativas, erros e falhas. Para mim, é a mancha de fracasso. O alto-falante inteligente Echo, por exemplo, exige que a Amazon adquira tecnologia e talento por meio de aquisições, que normalmente custam entre $20 milhões e $30 milhões. Mas Bezos não se importa.
Depois de decidir em que direção deseja ir, não se preocupe se não for realista. Ele planeja contratar mais pessoas para passar o tempo resolvendo problemas. Quando você pensa em empresas inovadoras na América hoje, empresas como Google e Intel vêm à mente. Além disso, embora a Amazon seja reconhecida como uma empresa de comércio eletrônico, a Amazon é ainda mais generosa quando se trata de pesquisa e desenvolvimento. A biografia de Bezos inclui uma série de números que mostram que a Amazon gastou 22,6 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento em 2017, mais do que a Alphabet, empresa controladora do Google, e as gigantes tecnológicas menores de 17 anos Intel e Microsoft. A Amazon não apenas abriu novos caminhos por meio da inovação com sua imensa criatividade, mas também conseguiu ultrapassar como recém-chegada em um campo em que o Google e a Apple são líderes. Por exemplo, a Amazon ficou atrás do Google e da Apple em assistentes virtuais e tecnologia de voz, mas fechou a lacuna com a inovação e o sucesso de seus primeiros alto-falantes inteligentes. Na verdade, a inovação é a estratégia competitiva de Bezos, e Bezos diz em seu livro Create and Run que não quer competir no mesmo campo. É por isso que precisamos inovar, principalmente em áreas como espaço e internet. A única maneira de ficar à frente e manter uma vantagem competitiva é por meio da inovação. Parte 2. Além de Edison, Bezos tem outro ídolo. Walt Disney, o fundador da Disney. Na verdade, eu amo mais a Disney. Para quê? De acordo com Bezos, Edison inventou mais, mas as invenções de Disney foram mais prescientes. Coisa. Quando se trata de colaboração organizacional, Bezos não tem nada a invejar desse ícone. Abaixo, examinamos mais de perto o sistema de gerenciamento que Bezos construiu na Amazon. O autor da biografia de Bezos descreve a Amazon como uma grande máquina de colaboração que não apenas inova, mas também tem um desempenho de alto nível. O próprio Bezos é o arquiteto da cultura amazônica, tentando substituir o calor pelo mecanismo. Certa vez, um executivo sênior escreveu um relatório intitulado Respeito pelas Pessoas que se concentrava na Toyota e argumentava que, para construir confiança mútua entre pessoas, gerentes e funcionários, trate todos com justiça. Ele defendeu a necessidade de tratar todos com justiça, construir confiança mútua entre gerentes e funcionários que capacitar os líderes a motivar os funcionários em vez de desempenhar um papel disciplinar. Mas Bezos não gostou do relatório e teve inúmeras discussões com o CEO desde então. Por que o Sr. Bezos fez isso? Eu temia que a Amazon se tornasse uma empresa do dia 2. Bezos acredita que existem dois tipos de empresas no mundo. Empresas do dia 1 são empresas do dia 1 e empresas do dia 2 são empresas do dia 2. A primeira é dinâmica e a segunda é estagnada. A filosofia Day One está enraizada na Amazon e representa inovação constante, tomada de decisão rápida e adoção entusiástica de uma ampla gama de tendências tecnológicas. Esse é o nome do prédio comercial onde Bezos mora. Uma empresa do dia a dia é aquela que primeiro estagna, torna-se inútil na indústria, depois passa por uma recessão muito dolorosa e finalmente desaparece. Bezos sempre se referiu à Amazon como uma empresa do primeiro dia. Há dois aspectos principais neste processo. Mantendo o ímpeto da negociação do dia 1 e evitando a burocracia que muitas vezes acompanha a negociação do dia 2. Como você mantém o ímpeto dos negócios no primeiro dia? Os autores explicam que Bezos adora processos iterativos e mecanismos coercitivos para encorajar o pensamento criativo e a inovação nas equipes. Considere a AWS, o negócio de nuvem da Amazon. A cultura da equipe da AWS incorpora a cultura corporativa de persistência, tenacidade e padrões da Amazon. Embora ele reclamasse que não era chamativo o suficiente, foi o suficiente para ganhar a medalha de ouro, disse um ex-executivo da AWS. Toda semana o trabalho da equipe da AWS gira em torno de um mecanismo, processo ou ritual. Um dos processos mais importantes é o relatório de 6 páginas. Um relatório de 6 páginas também é conhecido como relatório narrativo. De acordo com o livro, acredito que o relatório de 6 páginas da Amazon tenha pelo menos 2 características. Primeiro, um relatório de 6 páginas serve como ponto de partida para todas as reuniões da Amazon. Seja uma nova ideia, um ajuste de preço de produto ou um plano de marketing, os funcionários da Amazon precisam preencher um relatório de 6 páginas e enviá-lo ao gerente.
Esses relatórios são bem pensados e requerem uma riqueza de dados. A segunda função é orientar a formação de novas empresas. Para a Amazon, iniciar um novo negócio significa formar um grupo para compilar o mesmo press release para todas as respostas possíveis do mercado e discutir como o novo produto criará valor para os clientes e o que cada palavra significa. É como discutir sobre o que fazer. A discussão foi tão longa e minuciosa que o relatório de 6 páginas parecia exigir várias revisões. De fato, o relatório de 6 páginas sobre o alto-falante inteligente Echo foi escrito em dezenas de versões consecutivas. De volta à AWS, no livro, o autor diz: a AWS é um grupo de gênios que estão sempre pensando em maneiras de melhorar as coisas. Você será desqualificado. Severamente punidos. Sim, todos os tipos de rituais satânicos estão acontecendo neste apartamento. O que significa ritual satânico? Este livro tem um detalhe. Todas as quartas-feiras pela manhã, a equipe da AWS realiza uma reunião de revisão operacional para avaliar o desempenho técnico de cada serviço em questão. Mais de 40 vice-presidentes e diretores estão sentados em salas de conferência, enquanto outras centenas ficam ao ar livre ou participam de teleconferências. A sala tem rodas coloridas marcadas com cada serviço da Amazon. Essa roda gira a cada reunião, e os eleitos devem apresentar uma atuação corporativa responsável. Se você acertar, seu futuro pode ser brilhante. Se você digitar o número errado ou suas palavras não forem claras, o organizador da reunião o dispensará de uma vez por todas. Na pior das hipóteses, você pode até ser demitido. Andy Jassy, ex-executivo da AWS e agora CEO da Amazon, disse que o ritual permitia aos administradores saber que qualquer um poderia fazer uma pergunta muito delicada e obter uma resposta, e que seria tempo suficiente para importantes métricas de serviço toda semana. Isso me ajuda a passar mais tempo. Bezos também fornece processos e mecanismos nas áreas predominantemente criativas de cultura e entretenimento. Por exemplo, há uma produtora de filmes na Amazon, onde o Sr. Bezos resume os 12 elementos de uma boa história, incluindo heróis transformadores maduros como protagonistas, inimigos poderosos, desejos concedidos, escolhas e escolhas éticas. Em relação ao desenvolvimento do projeto, Bezos disse que a tabela a seguir mostra claramente o uso de elementos da história em cada programa e deve explicar por que alguns elementos estão faltando. Como você evita que seu negócio atrase no segundo dia, a prioridade é reduzir a burocracia, que obviamente muitas vezes requer medidas brutais na Amazon. A Amazon é um dos maiores empregadores do mundo, mas Bezos não quer que sua empresa seja classificada como o melhor lugar para trabalhar. Para ele, regalias como salários generosos, férias ilimitadas, refeições gratuitas e massagens de plantão oferecidas pelos melhores empregadores nada têm a ver com o entusiasmo ou as metas dos funcionários. A Amazon deveria tê-lo e dizer ao pessoal de RH: se estamos na lista dos 100 melhores empregadores da América, é sua culpa que a empresa faliu. Como a Amazon mantém seus funcionários motivados? A biografia de Bezos menciona 2 inovações, um mecanismo de microeliminação e um sistema de recompensa exclusivo. Em 2015, a Amazon ultrapassou o Walmart por capitalização de mercado pela primeira vez para se tornar o varejista mais valioso do mundo. No entanto, o The New York Times publicou um artigo detalhando os rankings da Amazon, onde os funcionários são rotineiramente demitidos por motivos de produtividade, criando um ambiente de trabalho intimidador. Os executivos da Amazon responderam que era uma deturpação da Amazon, mas defenderam Bezos usando avaliações como forma de forçar a administração a melhorar a qualidade de seu talento, de acordo com a biografia de Bezos. Ele queria dividir os funcionários em diferentes níveis, tanto na contratação quanto na gestão interna, para que os gerentes pudessem avaliar o desempenho dos funcionários e eliminar os piores funcionários. Bezos temia que ceder a funcionários medíocres colocaria em risco seu ethos do primeiro dia. As pessoas pensam nisso como um pequeno mecanismo, mas até certo ponto disse Naikir, ex-gerente de recursos humanos da Amazon. Mas, no geral, ajudou a Amazon a sobreviver e inovar. Bezos provavelmente também acredita que funcionários excessivamente relaxados ou complacentes impedirão o futuro da Amazon, dizem os autores. Rejeitar acordos comerciais que favoreçam os funcionários para evitar que permaneçam na empresa e não trabalhem.
Os pensamentos de Bezos sobre o assunto estão refletidos no pacote de compensação da Amazon. Um pacote de recompensa típico da Amazon é salário base anual de $150 mil, bônus de contrato e ações oferecidas em incrementos de 5%, 15%, 20%, 40% ao longo de 4 anos. Se um funcionário ingressar na Amazon e for demitido devido ao mau desempenho no ano anterior, ele não receberá o patrimônio total acordado ou o restante do bônus diário do contrato. Se as ações da Amazon estiverem indo bem, subindo 15% ou mais anualmente, os funcionários receberão menos ações no ano e poderão ou não usá-las para pagamentos futuros. As ações da Amazon subiram mais de 15% nos últimos anos, o que significa que a empresa está mais valiosa e o Sr. Bezos está ficando mais rico, enquanto os funcionários estão superando as metas de desempenho e a remuneração total continua caindo. A Amazon registrou lucros recordes em 2020 e muitos de seus executivos de longa data deixaram a empresa discretamente. Eles saem porque estão exaustos, ganharam dinheiro suficiente ou querem encontrar um emprego mais dinâmico em uma pequena empresa. Embora Bezos tenha cumprido sua missão e não seja mais CEO, a Amazon ainda tem uma cultura e um hábito de inovação que continua atendendo às necessidades insaciáveis de seus clientes. O fardo de manter o status de primeiro dia foi transferido para seus sucessores e para o sistema de gerenciamento e invenção que ele criou. Conclusão: se você estiver interessado em Bezos e na Amazon, poderá encontrar os livros All-in-One e os e-books Bezos no GetStation. O princípio orientador da Amazon é centrado no cliente. Para atender melhor às necessidades dos clientes e inventar para eles, Bezos criou o Invention System na Amazon. O processo de inovação para este sistema é simples. Tenha uma ideia, melhore-a, encontre alguém para rejeitá-la, rejeite-a. Também possui 3 características: a coragem de imaginar o impossível, a coragem de assumir riscos e custos e a coragem de desenvolver produtos e serviços. A ganância divina dos clientes fornece combustível constante para o mecanismo de inovação sem fim da Amazon. Bezos quer que a Amazon mantenha a vibração do primeiro dia da empresa para sempre e é um grande fã de processos iterativos e mecânicas coercitivas como o Page Six. Relatório. Para evitar que a empresa fosse à falência no segundo dia, Bezos substituiu o motor de aquecimento e descartou o pequeno e brutal esquema de compensação de propriedade que sustentou o rápido crescimento da Amazon. Como mencionei no início, na biografia de Bezos, o autor também questiona se a existência da Amazônia e de Bezos é boa para a concorrência comercial, para a sociedade moderna e para o planeta. O autor é claramente cético em relação a isso, chamando a Amazon de autoridade mundial. Ele observou que a fortuna de Bezos continua a crescer enquanto os trabalhadores do armazém da Amazon lutam para sobreviver. E citou, por exemplo, alguns dos funcionários aposentados que entrevistaram Bezos. Ele continua acumulando riqueza infinita, mas faz pouco pelo bem comum, e assim por diante. O que mais o preocupa é que a Amazônia realmente parece ter entrado em território imbatível. Alguns críticos dizem que a Amazon acumulou riqueza enquanto aumentava a desigualdade de renda. Os tabloides fofocam sobre sua vida privada. Que a mídia estava espalhando histórias negativas sobre ele e a Amazon. E o governo dos Estados Unidos entrou com uma ação antitruste contra a Amazon. Mas nada disso é um impedimento para o progresso da Amazon. Cabe inteiramente à Amazon liderar o mundo para um futuro empolgante ou acabar com o negócio livre e justo no qual seu sucesso se baseia, escreve o autor. A Amazon e Bezos são bons para a concorrência empresarial, a sociedade moderna e o planeta? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários.